Família, reconecte-se! Aqui estamos, mais uma vez, eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, para mais um episódio, nosso episódio 45, Sabedoria e Humildade. Você tem buscado conhecimento na sua vida? Tem buscado estudar? Eu tô tentando, viu, gente? Tô tentando também buscar conhecimento na minha vida, e às vezes peco, né, na caminhada, mas é isso, vamos continuar nesse esforço, porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele amplia a visão do nosso horizonte na vida. Só que não basta o conhecimento, né, irmão? Também é necessária a humildade. A sabedoria com humildade, com amor. E é sobre isso que falaremos hoje no nosso programa. Mas antes, né, vamos deixar meu querido irmão também dar boas-vindas a vocês. Boa noite, família. Bom dia, boa tarde, seja que hora que a gente esteja juntinho de você, seja que hora que a gente esteja se encontrando. Só posso dizer de coração que é uma alegria poder estar junto mais uma vez, poder estarmos aqui, tendo esse cadinho de conversa, esse momento só nós, de amor, de atenção, para conversar sobre temas que para o nosso coração ajuda, sabe? Para o nosso coração ajuda. A gente conversa sobre tanta coisa na vida, tem tantas outras coisas que seriam bom a gente conversar, que a gente possa aqui, junto em família, ter essa conversa boa. Um pouquinho mais de conhecimento também, né? Oportunidade do nosso bate-papo aqui. A gente trazendo algumas reflexões, né? Alguns conhecimentos ali pontuais que vão ser importantes para nossa jornada. Então vamos para esse tema de hoje, irmão. Você, irmão, você gosta de buscar conhecimento nos seus dias, assim? Fazer leituras, buscar conteúdos que te agregam. Como é que E isso tem feito grandes mudanças na sua vida? Como é que você pode trazer pra gente assim essa percepção da sabedoria na sua vida? Bom, irmão, bom, família. O que acontece? Eu gosto de... Quem é que não gosta de descobrir coisas novas, né? De entender coisas novas. A grande questão é que tipo de coisa nova que a gente está procurando, né? Tem muito também a ver com isso. Eu gosto, sim, de certos tipos de leitura, não é todo tipo de leitura que eu gosto. Gosto, sim, de certos tipos de palestras, de vídeos. Não é todo tipo de palestra, vídeo ou podcast que eu gosto. Porque talvez eu ainda não me afinize, ou talvez eu ainda não veja aquilo como relevante para mim e aí não me faz ressignificar aquilo. Cada um tem suas afinidades, seus gostos. Aí sim, eu busco algumas leituras. Confesso que eu tenho Eu sei que eu preciso cada vez ler mais e buscar mais, é uma necessidade interna minha e até um detalhe interno meu de desenho de projeto. Só que eu também entendo que é aí que entra a humildade nessa conversa, que tudo precisa ser feito com calma, parcimônia, com carinho, porque no final das contas o que importa é a tua intenção que está por detrás do teu ato. Se eu for ler 10 livros só para parecer que eu sei alguma coisa, atingir uma meta ali, ou né? Só para eu mostrar para os outros que eu sou melhor, pode até isso acontecer. Pode até acontecer mostrar que eu sou melhor que a pessoa. Mas aqueles livros não vão ter realmente se aprofundado no meu ser e me feito ressignificar sentimentos, emoções e detalhes que seriam importantes para mim. Porque eu estava utilizando eles, às vezes, só para ganhar um debate com meu irmão, por exemplo. Vamos supor que eu tinha que ganhar um debate com meu irmão ou com alguém. Aí eu leio os livros só para ganhar no debate. Quando os livros, ou o conhecimento que ali estava, para se transformar em sabedoria, precisava ser aplicado na vida, com mudança, transformação e crescimento das minhas virtudes. Então é muito o propósito por trás do que você está buscando conhecimento. Aí entra a humildade, porque a humildade é o propósito, a humildade é o porquê que você faz as coisas. Que você não corrompa o seu coração. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que você saiba que você está servindo por oportunidade de servir e não com o objetivo de ganhar alguma coisa em troca. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou servirá a um e desprezará o outro, ou amará um e ignorará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Deus e a Mamon, que é o de Jesus, né? Isso tem tudo a ver com humildade. Para a gente poder trabalhar dentro de nós o entendimento de por que a gente faz as coisas. Então a gente está aqui com a sabedoria, que é o conhecimento, o entendimento das coisas aplicado. Não adianta nada eu entender as coisas e não aplicar. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. É aplicado, é vivenciado, experimentado, é utilizado, é realmente produzindo, servindo, fazendo.
Ele só vai ter essa utilidade, esse conhecimento aplicado, com a base por detrás dele sendo uma base boa. Porque se eu não tiver, tanto que a humildade é a virtude das virtudes. Porque eu posso ser um homem muito virtuoso, ter muitas virtudes, ser muito sábio, mas o meu saber está sendo aplicado para produzir coisa ruim. Uhum. E aí o que adianta de tanta sabedoria? É. O que ela produz de bom em mim? Até simplificando também essa sua análise, irmão, é como se a gente fosse... Esses dois termos, né? Conhecimento e sabedoria. Também pode ser dito como conhecimento intelectual e sabedoria espiritual. Uma coisa, conhecimento intelectual é você captar, né? Ler um livro ali, captar o aprendizado, o ensinamento, né? A teoria das questões que você lê, que você absorve ali. Beleza, você tem um conhecimento daquilo. Ok, teórico. Isso é um ponto. Você pode ser um grande conhecedor intelectual de vários assuntos, né? E tem esse conhecimento. Mas, às vezes a gente tem esse conhecimento, mas não sabe aplicar aquele conhecimento, né? A gente, até quando se coloca isso tem um exemplo bem pequeno, no caso. Fazer uma prova, né? Tentar ensinar aquele assunto. Você se embola tudo, porque o seu conhecimento ainda está muito limitado, né? Ou, até às vezes, sabe aplicar aquele conhecimento, mas sem a sabedoria, sem, que é esse que o meu irmão estava falando, sem o amor e a humildade por trás, né? Sem um propósito verdadeiro por trás. E aí já a diferença da sabedoria ou sabedoria espiritual, né? Que é você, além de ter esse conhecimento intelectual, você conseguir aplicá-lo à sua vida, guiado, né? Pautado no amor, na caridade, né? Pautado realmente na contribuição que você pode trazer com aquele conhecimento e isso trazer uma transformação tanto para você, para nós mesmos, né? Como para aquelas pessoas à sua volta. Então, a sabedoria espiritual, né? É você conseguir fazer isso e transformar esse ponto, né? E esse convite do nosso episódio de hoje é porque, assim, realmente o conhecimento em si, né? Amai-vos e instruí-vos, né, irmão? Que a gente já até abordou sobre esse assunto nos nossos episódios. Como é importante a gente se amar e nos instruirmos, buscarmos o conhecimento. Porque se a gente não buscar o conhecimento, fica muito limitado esse nosso amor. Às vezes um amor, ou até o próprio conhecimento da fé, fica muito limitado, raso. E quando a gente busca o conhecimento, seja através, por exemplo, do estudo da Bíblia mesmo, o estudo da nossa doutrina espírita, estudo de outras leituras que também nos agregam e que com o nosso senso crítico a gente possa ali, né, ver o que nos traz construção, o que deve ser descartado, a gente começa a criar um senso crítico, começa a ter um conhecimento mais aprofundado. E aí eu trago uma simulação, um exemplo, né, muito bem simples de compreender. É como se a gente tivesse, irmãos, quando a gente não tem um conhecimento, a gente está aqui numa planície, né, vendo as coisas de forma muito curta, né, não consegue ver lá longe. Você fica muito restrito. Quando você busca o conhecimento, e principalmente essa sabedoria, a gente vai subindo um morro, né, uma montanha, e quando a gente está cada vez mais avançando nessa leitura, nesse conhecimento, a gente vê horizontes mais altos, né? A gente vê outros lugares que a gente nem imaginava que tinha, ou subir numa árvore, né? E ver o que está à sua volta. Então, quando a gente busca esse conhecimento, especialmente conhecimento, né? O que traz o autoconhecimento, conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, conhecimento espírita, conhecimento da vida, sobre filosofias de vida, isso nos traz uma sabedoria para que a gente... Isso muda, né? Muda uma chavezinha dentro da gente do por que eu estou aqui, como é que eu posso viver a vida de uma forma melhor, mais aprofundada? O que é o amor? O que é a fé? O que é a humildade? O que é a paciência? E a gente começa a viver essa doutrina de amor, né? De fé, com mais significado, com mais compreensão, né, irmão? Sim. Como eu sinto isso na minha vida, quando eu comecei também, um exemplo, eu comecei a ler os livros do André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. Como abre horizontes você conhecer como é a nossa morada no plano espiritual, e ver o quanto que a nossa vida aqui material é tão pequena e a gente está aqui muitas vezes dando um valor gigante para pequenas coisas que a gente está vendo no dia a dia, sendo que a gente tem muito mais que isso. Só um exemplo, né? Como o conhecimento nos traz essa abertura na nossa visão mais ampla para viver a vida, né? Sim, é a lei do progresso. Você está falando da lei do progresso. É. Que é progredir, crescer, se transformar, melhorar. E nas suas duas asas, razão, o intelecto e moral. Você está falando da sabedoria emocional, sabedoria espiritual é um moral. Que moral, segundo o Espiritismo, é fazer o bem a todos. Então, o seu crescimento na noção, no conhecimento de fazer o bem a todos.
esse conhecimento de fazer o bem a todos, ele tem que ser pautado pela humildade. Sim. Sem humildade, você não consegue crescer o lado moral. Ele se corrompe e não consegue executar. Porque a humildade é você fazer esse bem a todos sem segunda intenção. Porque o bem a todos, fazer o bem, inclusive, segundo o Espiritismo de novo, que a gente já conversou várias vezes aqui, é ser útil, na medida do possível, toda vez que uma oportunidade bater tua porta. Então, o teu conhecimento moral é o teu conhecimento em ser útil, em servir, com todas as forças e capacidades que você tem, toda vez que uma chance surgir na tua vida. Quando a gente consegue desenvolver o moral, a consequência é essa. Uhum. E aí a gente consegue observar, pelo menos para mim, quanto longe eu tô. Porque a vida eu tenho várias oportunidades e eu tô no modo econômico. Sabe carro que você bota no modo econômico para não gastar combustível? É como se a gente levasse a vida assim. Porque eu podia fazer muito melhor várias vezes e não faço. Qual o motivo? Ah, não, eu tô cansado. Ah, não, tem muita coisa. Ah, eu preciso guardar energia. Ah, eu tenho outro compromisso. Ah, eu tenho outro detalhe. E a gente tem que ir entendendo esses nossos movimentos e não se cobrar desesperadamente. Claro. Que é a mesma coisa da leitura. Eu preciso ler e tudo mais. É entender que há momentos. Você vai ler. Você sabe que você quer ler, então você vai falar, eu vou ler. Não é eu tenho que ler, eu vou ler. Vou fazer. E aí você vai inserindo devagarzinho. Às vezes é um capítulo, 10 minutinhos no dia, 5 minutinhos. Você vai inserindo 2 vezes na semana, 3. Vai criando um costume para você que vai caminhando. Como qualquer outro costume bom, ele precisa ser incorporado, colocado, absorvido, desenvolvido. E aí você ganha uma capacidade. Senão, você não vai ganhar essa capacidade, não vai ser algo seu. A gente tem que estar atento muito ao que você falou, irmão, ao propósito disso, né? Porque se a gente só ler as coisas ou absorver conteúdos para nossa própria satisfação, lógico que a gente tem ali a gente pode ler coisas que a gente gosta, mas às vezes a gente só quer fazer as coisas e focar nosso tempo em satisfazer nosso ego, nosso orgulho, a gente perde a oportunidade de buscar conhecimentos que possam agregar de forma, né? Não só para nós, né? Lógico, nós nos mudando podemos mudar, né, ajudar a nossa volta, mas a gente tem que ter muito cuidado com qual é o nosso propósito por trás dessa busca de conhecimento, porque também tem conhecimentos variados aí, né? Sim. Então... E não é que não seja importante você ganhar conhecimento do trabalho, você ganhar conhecimento científico, estamos no você mundo ganhar material, conhecimento. Né? E essa importância tem que ser também, e o ideal é que ela seja também baseada pela humildade. Você está fazendo isso porque você quer tentar melhorar, porque você quer se transformar, porque você quer ajudar não somente a você, mas todos. Porém, todavia, contudo, muitas vezes a gente faz isso pautado pelo orgulho, pelo egoísmo. É aquela questão, não, eu quero ser melhor, eu quero mostrar que eu posso e ponto. É meio com um sentimento de competição que muitas vezes nos leva a se aprimorar, e não é que é ruim, pô. Olha, o sentimento de competição fez você se aprimorar. O problema é que você ganhou um pouco mais de conhecimento, e na hora de aplicá-lo, você precisa da moral correta para aplicá-lo da maneira certa. Senão você vai usar esse conhecimento para fazer algo errado. Quantas vezes a gente já usou o conhecimento para ficar discutindo e debatendo coisa com os outros? Quantas vezes a gente usou o conhecimento para convencer alguém de que a gente sabia que não era algo tão bom, mas a gente queria mostrar que a gente estava certo? Quantas vezes? Ser superior ao outro, ganhar alguma vantagem diferente do outro. Quantas vezes? E o que adiantou? Isso às vezes parece que alimenta nosso ego, a nossa vontade, nos dá um estímulo, né? Que pode fazer a gente se movimentar, mas é prejudicial para nós mesmos. Sim, né? Porque ele não está gerando o principal, que é paz no seu coração. E aí voltamos de novo à definição espírita de felicidade. Paz no coração. Interessante, né? Então, o seu conhecimento, a sua sabedoria, ela tem que te gerar interiormente paz no coração. Se não está te gerando, se essas competições que você está fazendo, se isso tudo está ocorrendo, não está tirando paz, pelo contrário, está tirando mais aflição, mais preocupação, mais angústia, mais ansiedade, porque a qualquer momento alguém pode parecer melhor. Esse é um alerta nosso de falar assim, acho melhor eu repensar o porquê que eu estou fazendo isso, porque não está me fazendo bem, não. E se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Por isso a humildade tem que estar do lado, pertinho da sabedoria. Apesar de que no próprio Livro dos Espíritos é perguntado para os espíritos sobre essa questão de evolução, né? E aí é dito para o Kardec que primeiro cresce o intelecto para depois crescer a moralidade. Porque primeiro você tem que desenvolver capacidade de racionalizar, de perceber, de entender, para depois você
com isso, descobrir qual é o melhor jeito de aplicar aquilo. Então é normal a gente ter uma disparidade, ter uma capacidade intelectual maior e a nossa moral ainda está baixa. A gente está aqui tentando desenvolver ela. Na humanidade até a história mostra que nos últimos séculos, né, nos últimos anos, foi uma evolução intelectual grandíssima que teve, né, da ciência, mas a evolução moral ainda não acompanhou. Isso que é o normal, que você falou. Primeiro tem essa etapa da intelectual, e depois vem essa evolução moral que está sendo muito convidada hoje, né? Muitas questões morais estão sendo levantadas para que a gente olhe para as questões morais também, né? Para que a gente encare, para que a gente não fuja. Está cada vez mais difícil de fugir de si mesmo, não é verdade? Antigamente, talvez a gente conseguisse fugir um pouquinho mais, mas com tanta tecnologia, com tanta informação e com tanta cobrança, tá difícil da gente fugir da gente. Por isso que a gente tem que parar e pensar, opa, se isso que eu estou ganhando de conhecimento, se isso que eu estou desenvolvendo não está me gerando paz interior, tem alguma coisa errada. E o errado não é ganhar o conhecimento. O errado é o motivo pelo qual eu estou tentando ganhar esse conhecimento. E que eu estou querendo executar com o conhecimento que eu estou ganhando. Então aí a gente tem que parar, refletir e às vezes traçar novos roteiros para a vida. Novas escolhas. Que não é fácil. Não é simples você ter que mudar de chave. Não é simples você ter que sair de um ponto e ir para outro ponto. Mas é importante que se faça. E é importante que se acredite que vai dar certo. Lembra, eu gosto de desenho. Então tem um desenho que mostra isso muito claro para mim. É o do Kung Fu Panda. Se você vê o início dele, ele era um ajudante de cozinha do pai, pô. O pai era cozinheiro, que é um pai adotivo, né? É cozinheiro e ele era o filho dele. Ele sempre gostou de luta e tudo mais, mas ele era ajudante do pai. Ele ajudava na cozinha, ajudava na loja, ele ajudava no empreendimento. Ele era um faz de tudo ali, que fazia as coisas pro pai. E aquilo ali para ele... Ele sempre foi simples, ele era simples de negócio, e ele sempre gostou, tanto que ia ter lá, esse é o primeiro filme, tá? Para quem não viu, é muito bacana de ver, porque é bonito também. Ia ter um evento para determinar quem seria o grande guerreiro, o novo grande guerreiro, ele chama de dragão guerreiro, ou seja, o novo prometido, né? Ia ter um evento e ele não foi lá para participar do evento, para competir no evento. Ele não foi nem uma hora para isso. Ele foi para ver. Para ser um espectador. Para ver os ídolos dele. Para ver os ídolos, para ver quem estava lá, para ver quem ia ser escolhido, para ver as técnicas que as pessoas tinham. Ele foi com a melhor das intenções. Acabou que quem foi escolhido? Ele mesmo. Sem explicação nenhuma foi ele. E ele saiu de um mero aprendiz de cozinheiro, faz tudo num restaurante, numa cozinha, para um líder e guia de uma comunidade inteira. Isso foi sendo desenvolvido, mas ele acreditou nele, sabe? Ele confiou que ele era capaz. E olha que quase todo mundo que estava, inclusive os ídolos que ele tinha, criticaram ele no começo. E por isso minha mãe também duvidou muito dele mesmo no processo, né? Aí ele teve no momento que ele começou a duvidar. Porém, ele tinha essa humildade. Ele não fazia aquilo para ser melhor que ninguém. Foi isso que transformou ele. Ele não tinha a vontade de ser melhor que os outros. Ele tinha alegria de estar ali. Era nítido isso. Ele tinha a simplicidade, o carinho e o jeitinho dele. Mas não tinha aquele desejo de mostrar que era melhor ou competir com eles para competição. Lógico que tinha um momento que ele ali brincava, lutava com eles, mas ele era do momento, não era pro lado pessoal. Não era ele tentando provar que era melhor, ou mais forte, ou aquela pessoa inferior a ele. Nenhum momento, nunca foi assim. Isso que foi dando base para que o conhecimento que ele foi adquirindo no decorrer fosse transformando em prática amorosa, transformando em prática boa, transformando em prática boa. O que foi fazendo ele crescer rapidamente e poder ser quem ele vai ser lá nos outros filmes. Você vê avançando nos filmes, né? Que ele, através desse conhecimento teórico e prático, ele vai conseguindo ter durante todas as etapas. E os desafios vêm, às vezes, não, né, com fracassos, mas também com outros com sucesso. Ele começa a desenvolver o seu potencial pleno, né? Que é o nosso também propósito aqui. Chegar no nosso eu superior, né? E se conectar com nossa essência e sermos nosso maior, né? Estamos conectados com o nosso propósito, com a nossa luz interior. Então, nós também somos assim, né? Estamos aqui nesse aprendizado e por isso que é tão importante a gente buscar o conhecimento, principalmente os conhecimentos que nos transformam, né? Eu fiquei, irmão, assim...
Não era a minha leitura quando eu era mais novo, assim, mais jovem, era umas leituras, assim, até de histórias, né, até medievais, assim, eu adorava, isso é legal. Mas depois de um certo tempo, quando eu passei por certa experiência na minha vida, eu vi o quanto era valoroso muitas leituras de autoconhecimento, conhecimento sobre as emoções, né? Ajuda Sobre mesmo. espiritualidade, sobre várias filosofias, né, que abordam isso, né? As relações, né? Na nossa vida de relações com todas as pessoas à nossa volta. E eu fiquei viciado nesse tipo de leitura, porque me traz um propósito, sabe? Me faz mudar a minha vida, assim, ou ter novos horizontes que eu nem imaginava, assim. E Então, te ajuda a manter paz. me ajuda traz essa É paz isso interior. que É transforma. como se traduzisse meus medos, frustrações, minhas expectativas, e eu olho para aquilo e falo, aquilo ali está me trazendo um guia, tá ouvindo minhas dores, minhas questões, e eu posso aqui encontrar um norte, né, para mim, para encontrar, né, se reconectar e sermos essa nova essência nossa. Então, por isso que esse conhecimento, né, essa busca pela sabedoria, sempre pautada com amor e humildade, é algo transformador. Transforma. A gente sai de uma vida muito pequena, assim, nos casos, porque até uma das grandes questões que acontece no mundo, quando a gente chega no mundo espiritual, isso tem até no livro do André Luiz, acho que é nos Mensageiros, no primeiro capítulo dele, são vários espíritos que chegam no plano espiritual muito frustrados, né, porque não conseguiram cumprir seus planejamentos, né, seus propósitos aqui naquela encarnação, né, porque se distraiu na vida, não buscou se aprimorar, se instruir, não buscou valorizar as oportunidades e se Sim. deixou levar pelas nossas próprias paixões, faz parte, nós todos fazemos isso, mas às vezes desperdiçou toda uma vida, né, naquela situação e não aproveitou mais, assim, né? Até fala, acho que não sei se é nesse livro, acho que tem um outro livro, que acho que não sei se é acho que é Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmã Dufour, que fala o percentual de êxito que tem dos espíritos que conseguem cumprir o seu planejamento espiritual durante uma existência. Aí, assim, é baixíssimo, né? Acho que são 10 ou 20% dos espíritos que reencarnam aqui na Terra conseguiram atingir pelo menos 90% das metas do planejamento espiritual naquela vida. E a grande maioria, né? Falha ou é muito pequeno, bem baixo, né? Ou até vem com mais dívidas, assim, né? Da vida. Então, como é importante, né, irmão, a gente buscar nos instruir e nos transformar nessa jornada, para que a gente possa viver essa existência com mais propósito, consciência e entrega. Exatamente. Muito bem. É isso, família. A gente agradece o carinho, agradece a oportunidade de estar com vocês, agradece cada minutinho que a gente conversou aqui, cada ideia que passou no coração de cada um de nós. Que vocês possam continuar essa semana, esses dias, esse mês, com mais alegria, com mais atenção, com mais carinho com você e carinho com os outros. Porque tenha em mente uma coisa, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tenha calma, que tudo vai dar certo. Então a gente deixa um abraço apertado para vocês. Um até breve, até a próxima. Fiquem com Deus. Que assim seja. Não se despede aí também. Abraço, família querida. Até a próxima e um ótimo dia ou ótima noite para vocês. Até já.